pessoal, tudo bom? Boa noite. Acredito que estamos ao vivo. Só verificar aqui se está realmente, que eu deixo aqui numa outra aba o ao vivo aberto para verificar se realmente está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Parece que estamos ao vivo sim. Beleza. Deixa eu tirar aqui o som, porque senão vai dar retorno. Beleza. Bom, então vamos lá começar a nossa live de terça-feira. Hoje aí temos um assunto bastante interessante para falar. Estou aqui num estúdio improvisado. Para quem já assistiu as outras lives, assistiu depois o gravado, viu que o cenário é um pouco diferente. É porque estamos no final do ano, né? Estou viajando, não estou no meu escritório. Então eu estou fazendo um pouco improvisado, beleza? E aí o assunto de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da compreensão do ambiente legal, o quanto isso é importante para os empreendedores, né? E para as pessoas de negócio de maneira geral, né? Seja você um empreendedor, investidor, conhecer o ambiente legal. E eu tenho falado muito, postado muito sobre criptomoedas aqui no canal, né? E uma das coisas que eu trouxe é aquela queda gigantesca que teve nos bitcoins e nas criptos de maneira geral, foi por conta do ambiente legal. Então eu trouxe isso e queria reforçar um pouco isso hoje. E aí, da onde que partiu essa ideia? Estava lendo uma notícia que dizia o seguinte: projeto de lei prevê fim de prisões para quem em situação de pobreza furtar para saciar a fome. Então esse o mote aí, e é sobre o que a gente vai falar aqui agora. Lembrando que como esse canal é um canal de negócios, né, ciências e negócios, então trazer uma visão científica para o mundo de negócios. Aqui eu não vou discutir a questão política e a questão de se eu concordo, se eu discordo pelo lado político. Eu quero saber a implicação disso para o mundo de negócios. Então é exatamente disso que a gente vai tratar aqui na nossa live, beleza? Então, para quem está assistindo gravado, siga a gente no Instagram, clicando aí para seguir o nosso canal, porque aí você ajuda o canal a crescer. E uma outra coisa, em todas as lives, em todos os posts, vai aparecer diretamente para você, tá beleza? Então, vamos lá. Então, falando sobre esse projeto de lei, esse é um projeto de lei que visa alterar o Código Penal, né, e transformar em punições alternativas a questão de furto para pessoas em estado de necessidade, né, seja pessoas roubando para passar fome ou pessoas em estado de pobreza ou extrema pobreza. Isso daí é uma proposta, foi um projeto de lei proposto pela deputada Talíria Petroni, né, do PSOL do Rio de Janeiro. E o que acontece? Vamos começar aí a análise como que isso pode influenciar o mundo de negócios, né? Quando você cria um projeto de lei, muitas das vezes há um intuito aí positivo por trás desse projeto de lei, porque assim acontece o fato gerador social que essa deputada tem em mente aí para gerar esse tipo de projeto de lei. É algo preocupante? Se você for verificar, teve uns dias atrás dizendo que o Supremo, né, confirmou a prisão de uma pessoa que roubou uma barra de chocolate. Então, quer dizer, é um negócio ridículo, né? Assim, uma barra de chocolate, a pessoa pegar uma pena de prisão aí longa e tal. Para isso levar até a Suprema Corte do Brasil julgar um caso desse tipo, né? Então, isso parece até algo injusto, algo que tem realmente por trás disso uma necessidade de mudança legal. Só que lembrando o seguinte, quando a gente fala, Lilian Carlos entrou aí, está dando um aceno para ela. É o seguinte, lembrando que toda vez que você cria uma lei,
você mexe em todo o funcionamento, todo o ambiente em que o empreendedor ele está submetido. Isso daí, para o empreendedor, é vital conhecer esse tipo de coisa. E eu vou usar esse projeto de lei para usar isso como exemplo. Vamos lá. Vamos supor que você seja um dono de um supermercado, uma rede de supermercado. Será que isso daqui não te afetaria? Vamos supor que essa lei passou, certo? A partir de hoje, ninguém mais vai preso por furtar alguma coisa em estado de necessidade. A gente já começa com alguns problemas legais. Quem está em estado de necessidade? A legislação tem algumas definições para estado de necessidade, mas isso vai acontecer. Amém, Lilian Carlos Lourenço. Então, isso vai acontecer no seguinte: quando for para os tribunais para interpretarem essa legislação, isso poderá trazer alguns tipos de interpretação que pode colocar em dúvida ou alargar um pouco mais essa questão dessa lei, né? Ela pode de repente ser um pouco mais branda do que o legislador pretendia, por exemplo, na execução da lei. E aí vamos supor que você seja um grande dono de supermercado. O que vai acontecer com você? Se isso não preocupa, é que a pessoa está alheia a esse mundo de negócios. Por quê? O que acontece? Uma vez que isso daí passe, você como empreendedor vai ter que começar a se preocupar, principalmente comércio de comida, vai ter que se preocupar com segurança. Então isso daí vai trazer uma preocupação, vai trazer um aumento de investimento na parte de segurança, seja monitoramento de câmera, seja contratação de mais segurança, porque afinal de contas, se você não pune, o que vai acontecer? As pessoas que já praticavam vão se sentir compelidas ou vão se sentir mais menos restritas para continuar praticando esse tipo de coisa. Então tende a aumentar esse tipo de delito. E aí isso daí para o empreendedor vai ser um prejuízo. Então ele vai ter que começar a investir nesse tipo de coisa. Investindo nesse tipo de coisa, não pense que o dono do supermercado vai perder dinheiro. Ele vai repassar isso para o custo das mercadorias e no final das contas a sociedade como um todo pagará por esse tipo de lei, inclusive os mais pobres que não furtam, entendeu? Ou as pessoas que estão em estado de necessidade que acaba não furtando, dá um jeito de se comprar. Então, o ambiente legal, ele é muito importante, a compreensão do ambiente legal é muito importante para todo mundo que pretende empreender ou investir, porque isso pode fazer com que o seu investimento, que o seu empreendimento, ele alcance o sucesso ou não. Existem vários tipos de mercados que eles são impulsionados por legislação. Eu vou dar um exemplo, inclusive um exemplo muito recente, a questão dos carros elétricos. Os carros elétricos, eu sou muito fã dessa ideia, né? Eu gosto muito da questão de carros elétricos. E o que acontece? Os carros elétricos, principalmente para o lado da Europa, eles estão sendo viabilizados por legislação, porque o governo implantou algumas legislações dando alguns tipos de incentivos, inclusive fazendo com que, obrigando as montadoras e dando prazo para que as montadoras modifiquem os tipos de motor dos carros, e deu até uma data final para isso. Então, pela legislação é que está sendo impulsionado. Então, quando o investidor, o empreendedor decide por empreender numa área, é muito importante que ele conheça esse ambiente legal com a sua riqueza de detalhe. Por quê? Porque a lei tem poder de tornar o seu negócio inviável ou tornar o seu negócio viável. Mas o importante é o seguinte: você precisa saber se seu negócio depende ou não de uma lei em específico. E nesse caso aqui, eu acredito até que no caso dessa lei que a gente está falando aqui, ela não deve nem passar. Eu acho que esse tipo de lei aqui nem vai passar, né? Então, caiu aqui, está retomando. Então, para saciar a sua fome ou necessidade básica imediata, sua ou de sua família,
e ainda o furto insignificante, nesse caso é aquele com dano irrelevante ao patrimônio. Então, mas tudo isso é questão política, tudo isso é uma questão depois que vai ser levado aos tribunais. O que é insignificante em relação ao patrimônio? Vamos supor, se você tem uma empresa aí com 100 milhões de reais, 100 mil reais é quase que irrelevante para o patrimônio. Então, assim, você vê o imbróglio, por isso que eu estou chamando a atenção, por isso que eu trouxe essa matéria e esse projeto de lei para conversar um pouco com vocês aqui nesse canal. Justamente o Lucas Marcelo, tudo bom, Lucas? Vou dar uma cena aqui. Então, por isso que eu trouxe esse projeto de lei para a gente debater e ver o quão importante que é essa questão legal. E então, todos nós aí que estamos nesse mundo de negócios, uma das coisas que, sendo advogado, tendo alguma formação nessa área ou não, a gente tem que se atentar muito, muito para compreender isso, tá certo? E, inclusive, o seguinte, no caso de investidores. Investidores, muitas das vezes, eles são impactados indiretamente para isso. Você está investindo numa empresa, sei lá, vamos supor, uma empresa de petróleo. Aí, de repente, um país resolve proibir a importação de petróleo. Aí você diz assim, o que é importação de petróleo de um país que não tem nada a ver da empresa que eu estou fazendo, tem a ver aí com o meu mercado de petróleo? É um impacto indireto, porque uma legislação do país gerou uma condição para aquele país não comprar mais e, de repente, aquela empresa tem os seus principais clientes naquele país. Então, você vê, tudo isso é interligado. Então, economia, quando a gente está tratando de administração e economia, é uma cadeia, na verdade, algo que está sempre intrinsecamente ligado uns aos outros, né? Então é muito importante essa questão e esse conhecimento. E aí você tem impactos, esses daí são impactos mais indiretos, e tem impacto direto, igual eu falei aí, a questão dessa lei da Talíria aí, dessa proposta de lei da Talíria, querendo acabar com prisões em caso de furto insignificante, beleza? Eu queria trazer essa reflexão aqui rápida que eu achei muito interessante. Estamos chegando aí no final do ano. Eu não devo fazer a live de quinta-feira. A live eu vou retomar só na próxima semana. Eu estou colocando vários posts aqui no canal. Então, se vocês... eu sugiro aí que indiquem o canal, sigam o canal. Eu desejo a todos que assistirem, que estão aqui, um feliz ano novo, e nós nos veremos aí a partir do próximo ano, sempre nas lives de terça e quinta-feira, e eu coloco vários posts todos os dias. Não esqueçam, deixem comentários, enviem dúvidas, questões, coisas que vocês querem que seja debatido, porque eu pretendo aí no próximo ano trazer bastante coisa, trazer algumas pessoas interessantes, falar sobre investimento, falar sobre negócio. Tem algumas pessoas que eu já estou engajado para fazer live junto, então esse daí é um outro objetivo dessa live, informar que na quinta-feira não vai ter, mas que a gente está se preparando aí para o próximo ano ser um ano bastante produtivo, beleza? Eu quis fazer isso daí rápido hoje, porque conforme eu disse no começo, para quem não estava, hoje é meio improvisado, eu estou em viagem, tudo, mas eu não queria deixar de postar essa live aí no dia de hoje, tá bom? Muito obrigado a todos aí que puderam participar. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que de repente eu não comentei, que vocês gostariam que comentasse, deixe os comentários que eu coloco na próxima, tá bom? Valeu aí, até a próxima live, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.